Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de Rádio Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje no quadro Perguntas Espirituais, hoje eu vim responder a pergunta da Paula Silva, né? Ela mandou uma pergunta que eu achei bem interessante e decidi trazer essa pergunta aqui para o canal. Ela pergunta: se uma pessoa que tem muito conhecimento espiritual, porém se for para o umbral, ela vai sofrer da mesma forma que um ignorante? De já agradeço. Bom, Paula, da mesma forma não, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que conhecimento espiritual ou qualquer outro conhecimento não é sinônimo de evolução, né? Conhecimento faz parte da evolução, mas a evolução em si não é simplesmente adquirir conhecimento, informação. Né? Isso é até bem retratado no livro Vale dos Espíritas, né, que relata a passagem do desencarne e a vida de espíritos que tiveram envolvimento no meio religioso, principalmente no meio esotérico ou espiritualista. Mesmo detendo um grande conhecimento espiritual, eles foram parar no umbral, né? Porque o que leva você para o umbral não é o conhecimento ou a ignorância em si, é a vibração, né? Porque quando você pensa, você vibra, quando você sente, você vibra. Então, o que te arrasta para o umbral é o seu campo áurico, é o seu campo eletromagnético, não é a informação que está embutida na sua mente. Você pode ter o conhecimento do Cristo dentro da sua mente, mas se você não vibrar em sentimentos mais elevados, sentimentos puros, né? Como o amor, a bondade, a empatia, a humildade, né? A esperança, a alegria, né? A paz, a serenidade. Não vai adiantar. Você pode ter o conhecimento todo do Cristo, né, na sua mente, mas você não tendo o sentimento crístico e os pensamentos crísticos, não adianta de nada. Certo, Paula? Então, pode acontecer, e às vezes acontece com certa frequência, de espírita, né, de espíritas ortodoxos, se acha, né, detendo todo o conhecimento do universo, só porque leu os livros de Allan Kardec ou do André Luiz, já acha que sabe de tudo, que tem todo o conhecimento do universo. E na realidade, se você ler todos os livros psicografados, seja de que médio for, de que época for, isso não é nem 0,5% de todo o conhecimento do universo. Isso é quase nada, é quase zero. É 0, alguma coisa. Tá entendendo? Então, Paula, um espírito ele pode realmente ir para um umbral mesmo estando abarrotado de conhecimento espiritual, ou científico, ou na magia. É claro que ele não vai sofrer da mesma forma que um ignorante. Por quê? Porque se ele for para um umbral, ele sabe que aquilo ali é um umbral. Tá entendendo? Ele sabe, tô no umbral, tô aqui por sintonia. Eu não tô aqui porque não fui castigado por Deus. Eu vim aqui porque eu fui arrastado magneticamente devido ao meu padrão vibratório, né? Ele, dependendo do nível de conhecimento, ele até pode sair do umbral na mesma hora. E às vezes não passa nem uma hora no umbral, dependendo do conhecimento que ele tenha. Se ele sentir fome, ele sabe que ele pode plasmar comida, pode plasmar água para matar a sede, né? Ele pode mexer bem com energias, se defender, né? Criar campo de energia em volta de si ou atacar espíritos se precisar, né? Então, o conhecimento, ele meio que diminui, eu acredito que cerca de 80% o sofrimento de um espírito caso ele vá para o umbral, nessa situação, né? De um espírito de ter um conhecimento bem amplo, né? Do mundo espiritual, conhecimento espiritual, né? Por exemplo, por isso que o mago negro, ele não sofre da mesma forma que um espírito comum, né? O mago negro, apesar de viver em regiões umbralinas muito densas, você observa que ele não sofre, eles não estão sendo escravizados, eles não estão sendo torturados. Não, eles vão para lá e, além né, de não sofrer, ainda faz os outros sofrer. Por quê? Porque ele tem muito conhecimento na magia, ou seja, conhecimento espiritual,
e aliado à sua grande força mental, né, que ele adquiriu ao longo de anos de disciplina em templos iniciáticos. Né? Você nunca se perguntou por que um mago negro consegue sair do umbral a hora que quer, e um espírito comum que só possui um vício qualquer não consegue. Por quê? Porque o viciado não tem conhecimento nem força mental suficiente. Já o mago negro tem força mental e conhecimento o suficiente, pois que ele não tem medo de ir para o umbral, porque ele sabe que se ir para o umbral ele vai sair a hora que ele quer, vai dominar o que tem lá, o reduto dele e tudo mais. Então, o conhecimento meio que ajuda ele a se virar no umbral ou até mesmo sair do umbral. Tem espíritos que saem e entram nos umbrais a hora que querem. Aqueles que já têm uma certa experiência, um certo conhecimento, eles conseguem se deslocar do umbral para o plano físico, né, a hora que querem. Então eles não estão presos, né, literalmente presos. E cara, que pela questão da sintonia acaba retornando ao seu lugar ao qual sintoniza, certo? Mas ele consegue, por força de vontade, pela força mental, ele consegue ficar aqui no plano físico. Se comparar aos umbrais, é muito melhor do que ficar no umbral, não é verdade? Então, ter conhecimento espiritual não é garantia que você vai para uma dimensão elevada. Ele ajuda você a ir para lá, mas não garante o céu, né? O que te garante o céu é os sentimentos elevados, pensamentos elevados e a boa ação no bem, né? E esses três fatores que realmente te levam para dimensões superiores, não o conhecimento em si, né? Tanto que os espíritos falam que tem espírito que só armazena conhecimento, parece uma máquina fria, né? Tá cheio de conhecimento, de informação, mas o coração vazio de sentimentos nobres, né? Por isso que um cientista de física quântica pode ir para um umbral, assim como um analfabeto ou um matuto pode ir para uma dimensão elevada. Por quê? Porque o analfabeto ou o matuto, né, possui um conhecimento, um coração puro, um coração bondoso. Então isso acaba refletindo no campo áurico desse espírito e por questão de sintonia ele acaba sendo puxado para cima e não para baixo, mesmo ele sendo analfabeto. Ao contrário do cientista altamente intelectual, apesar do conhecimento, ele acaba sendo puxado para baixo, porque ele vive só na função do intelecto frio, né? São frios, são corações, né, de gelo, como se fala, né? Corações de pedra. Não tem sentimentos nobres, porque eles acham que inteligência não pode andar de mão dada com a bondade, com o amor, né? Então, Ramatiz fala que uma pessoa que adquire, né, equilíbrio, tanto o lado emocional do intelecto com sentimentos nobres, denota sabedoria. Porque toda característica natural de um sábio, não só ele é inteligente, mas como ele é bondoso, humilde, paciente, sereno, tá entendendo? Então, Paula, espero que tenha respondido essa pergunta. Os espíritos, não adianta ter conhecimento, você vai para um umbral da mesma forma. Se você alimentar pensamentos, sentimentos negativos, você vai da mesma forma. Como eu falei, você pode ter o conhecimento do Cristo na sua cabeça, mas você mesmo assim ainda vai para um umbral. Porque o que te leva para um umbral não é a informação pura, e sim seu pensamento e seus sentimentos. Certo, Paulo? Espero que tenha gostado da resposta e até o próximo vídeo resposta.